lá. Hoje tem pirotecnia, o negócio tá arrumado. Rapaz. Estamos numa É só receber um convidado especial. Que aí tratamento muda. Pela primeira vez, vamos Eu tô me conversar sentindo aqui meio gamer aqui, mas tudo bem. Agora eu vou saber. A gente trouxe Resenha de Lauro de Freitas. o último prefeito que Lauro de Freitas teve. Me falar. Foi? O último. Alguém me disse. Agradeço mesmo. Diz que de lá pra cá. Agradeço pela eternidade. Vocês já escutaram a voz dele, mas ainda Voz de não locutor sabem quem danada, tá né? vendo? Vozeirão, né, rapaz? Então, estamos aqui nos estúdios, Norte Estúdios, da TV Burburinho, e vamos para mais um Liga da Política. Aê! Marcelo Abreu, meu grande amigo. Opa! O papo aqui é tranquilo. Prazer estar aqui com vocês na Liga da Política, né? Isso. Desenferrujando. Isso aqui é bom. Desenferrujando o quê? Meu chefe, vamos lá. Aqui o papo é simples. Aqui a gente fala nada. Não tem 4 pessoas só que assistem a gente. Só tem 4 pessoas que assistem a gente, então é tranquilo, pode falar tudo. Ninguém reclama, ninguém fala nada. Só Luma. Luma tem um fã-clube pra ela de uma pessoa. É, uma Sim. Um fã-clube de uma pessoa só. Que Queridíssimo. pega no pé dela. Inclusive, esse fone aqui foi por causa disso. Disse que a Luma ficar gritando lá. Então, quando ela gritar, ela vai ouvir o grito dela. Vale a qualidade. Vale a qualidade. Vale a qualidade. Meu querido Marcelo Abreu, seja amigo. muito bem-vindo. Prazer, Luma. Prazer. Prazer grande, Ari, estar aqui com você novamente. Obrigado a você, Marcelo. Você que já participou de uma das nossas batalhas, Sim. né? Ativamente. Olha aí, sabe, descobrindo a Ari Isso. Mesquita. Olha! Ari que se escondia, tem esconderijo mais pra Ari. Aqui ninguém se esconde. Marcelo, vamos lá. Eu queria saber de você. Como é que foi que você veio parar na política de Lauro de Freitas? Vamos puxar para trás, Vamos porque lá. você foi Bem prefeito pra trás, né? de 2000 a 2004, Isso. mas tem muita história antes disso. Tem sim. Eu, na realidade, eu cheguei aqui em Lauro de Freitas para a política no final de 2008, na campanha de Leão e Gerino. 98. 98, desculpa. Não, 88. 88. Gente, eu não era nascida nesse ano. Eu 88. Leão foi eleito em 89. A gente participou, tinha um grupo de empresários que se juntou aqui. Na época, meu pai, o pessoal do Café Palheta, José Henrique Ramos, e incentivou muito essa campanha de Leão. E em 89, ele assumiu e me convidou aqui para vir fazer parte do governo dele. Eu não conhecia nada de política, nunca tinha lidado com política. Vinha da origem da empresa da minha família, que é uma empresa que tem 62 anos, uma empresa agropecuária. E Leão me convidou e eu aceitei. 1989. Lá Isso. se vão 33 anos. Exatamente. Sim. E aquele foi o momento em que eu fui o chefe de gabinete de Leão. Dr. Gerino, o vice dele, era o chefe de gabinete. E logo depois houve a mudança. Leão me convidou para ser o chefe de gabinete dele. Eu fui ser esse chefe de gabinete. E foi o momento do desbravamento de Lauro de Freitas. Leão foi o grande desbravador dessa cidade. Até então, Lauro de Freitas era um bairro esquecido de Salvador e praticamente quem tomava conta de Lauro de Freitas era a base aérea. Aquela época que era um condomínio da Odebrecht? Não. O condomínio de Odebrecht veio que foi Vilas. Foi Vilas. E realmente Odebrecht, além de fazer o condomínio, ele administrou o condomínio por vários anos, até que o condomínio pegou. Você tem que saber de uma peculiaridade, o lançamento do Vilas do Atlântico foi o primeiro leilão de cavalo da Bahia. Odebrecht fez o primeiro leilão de cavalos da Bahia, Manga Larga, para lançar o loteamento. Coisa de gente pouca. E naquele dia, o loteamento foi um sucesso. A história de Vilas com Odebrecht é muito interessante, mas levaria talvez mais do que um programa. Uma pessoa ideal para contar essa história, vou dar aqui até uma sugestão para vocês, é o professor Zé Nilton, Boa. proprietário do Colégio Apoio. O
professor Zé Nilton tem histórias fenomenais sobre aquilo ali. Estou dando aqui uma boa dica para vocês. Vamos convidá-lo. Mas então, Aí você fui ser o chefe de do gabinete Leão. de Leão. Passei os 3 anos, os 4 anos com Leão, e aí veio a campanha de Otávio e Roberto. Otávio, candidato a prefeito, Roberto, vice. Eu fui coordenador da campanha. Eu e Emerson. E aí ganhou-se a eleição, eu continuei chefe de gabinete de Otávio. Leão foi para Otávio porque não tinha reeleição. Não tinha Naquela reeleição. época não tinha. Não tinha. Aí fui ser chefe de gabinete de Otávio e logo depois se criou a Secretaria de Governo, eu assumi a Secretaria de Governo de Otávio. Tocamos o governo de Otávio, veio a próxima eleição, que ainda também não tinha reeleição. Sim. Aí veio a campanha de Roberto e Emerson. Novamente eu fui coordenador da campanha e foi mais uma campanha vitoriosa. Ganhou o Roberto me convidou para que eu fosse secretário da Fazenda. Oi. Que desafio. E aí aceitei, foi tudo bem, graças a Deus, tanto é que as nossas contas sempre foram aprovadas. E fui secretário de Finanças da Fazenda de Roberto, e daí eu fui convidado a ser candidato a prefeito. Isso em Aí já foi no ano 2000. 2000. Andou, hein? 89 para 2000. Fui secretário... 3 mandatos. 3 mandatos. Quem era o governador desse? César Borges? O governador era César Borges. Antes era... Quando você era chefe de gabinete, era o quê? De Leão foi Nilo Coelho. Pegamos Nilo Coelho. Ai, 2 anos de Valdir e 2 anos de Nilo Coelho. Não, o último foi Paulo Souto. Sim, eu peguei né? 2 anos. Eu peguei 2 anos De César. de César e 2 anos de Paulo Souto. Paulo Souto. Eu saí... justamente, Paulo Souto saiu em 2000, Eu acho que 2006. Você pega também um período que a CM era governador. Não, Não. 80. Foi antes. Não. Aí, senador. Não, aí foi antes. Peguei... A CM 89 Senado. era tal Quando chegar lá. o Leão era prefeito, a CM era governador. você tem razão. Você tem sim. razão. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois vem Já Paulo 2 anos Souto, César. depois vem César. Isso. Então, 2 Olha, anos de É porque SN. ele era muito novo naquela época, mas você já viveu Não, melhor mas o Wikipédia tá aí. Enfim, Tava com 6 anos. 5 enfim, anos. chegamos a 2000, fui candidato a prefeito. Proporcionalmente. Diga-se de passagem, uma campanha fantástica. Foi. Aquela música das meninas, bom, xibom, bom, 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 bom. Será Foi. Marcelo Abreu para prefeito. No 45 eu vou Você votar. lembra disso? Eu aí fui candidato, ganhamos, fizemos um bom trabalho, saí em 2004 com 73% de aprovação. Existia oposição forte nessa época aqui? Eu fui... Tem uma particularidade da sua campanha, que foi pela primeira vez que a ACM teve 2 candidatos na cidade. Foi Eu queria- interessante. Me conte um pouco sobre isso, Foi porque foi você interessante. contra Cesarone, não é isso? Cesarones era do PFL. Isso. E eu candidato pelo PSDB. Isso, 45, 45. não percebi. Isso. E o candidato natural do senador era Cesarone, que era o 25. Só que eu tinha, com meu pai, uma relação de amizade com a família do senador muito grande. E o senador tive umas 2 ou 3 vezes com ele, pedindo para ele vir para a minha campanha, pedindo para ele vir para o comício, para o showmício. Naquela época podia showmício. Showmício. Nossa, era bom. Era bom, a gente não tinha horário. Enfim, e eu sentia que ele estava incomodado, nada contra o Cesarone, absolutamente, mas incomodado porque ele queria ficar com a gente. E isso correu, era uma campanha na época de 6 meses, certo? A campanha era mais Aí duradoura. Aí 6 meses de 6 meses. Meu Deus.
Agora dura 4 anos. Nós já tínhamos. É verdade. Mas era 6 meses De campanha. de campanha. mesmo. Camisa na rua, Explícita. show. Aí dava pra fazer uma boa Show. campanha de Entendeu? Chiclete com governador, banana senador. tocando. Com show, Showmício mesmo. Show de terça a domingo. Teve dias de eu fazer 18 reuniões e 3 comícios. Foi uma época que eu dei uma emagrecida. Perdi 18 quilos. Tá vendo? Entendeu? Consegui. Aí Dona Vera tava mais Tava firme. mais rígida ainda, né? Enfim. 3 meses, 4 meses de campanha, o senador com o PFL, Quando ele começou a ver as pesquisas, aí um dia ele me chamou no Correio da Bahia. Meu pai, Leão, Roberto, Emerson, uma romaria. Aham. Ele conversou e O tal. senador tinha essas particularidades, né? Bem metódico. Toda a história. Ele aí a chamou, tal, fez Marcello, ele me chamava de Marcello. Marcello, você está indo bem lá, você vai fazer um bom governo. Aquilo ali já me deu um outro E aí deu vontade de fazer mais reunião mais e mais ainda, showmício e mais ainda. coisas. Eu fechei o último dia de campanha, 2 horas da manhã, fazendo um comício ali no fim de linha, com asa de águia. O negócio era assim. O negócio não é fraco, Era não. desse jeito. Era Foi. bom, era bom. A campanha já foi boa. Certo? Enfim, aí conversou-se, saímos de lá bem animados com a possibilidade do apoio dele. Quando eu estava saindo, cumprimentei ele, ele me chamou assim, me puxou pelo braço e fez: volte aqui amanhã. Eu aí fui para a guerra e no outro dia eu voltei, mas aí já voltei sozinho. Ele fez: marque um comício sábado. Que eu vou. Quem que não marca? E aí, já tinha artista, tudo, trio. Tudo foi com Bel. Eita, que comício. Podia, naquela Aí época. o povo vota fácil, naquela bota época. papel na rua. Já foi. E aí marcamos, esse comício foi na Praça do Caranguejo. E ele chegou lá umas 9 da noite, aí praticamente fechou ele. Nós tivemos uma vitória expressiva. Para você ter ideia, eu ganhei em todas as urnas de Lauro de Freitas. De cabo a cabo. E fizemos um bom trabalho, graças a Deus, trabalhamos bastante. O grupo trabalhou bastante, entendeu? Tinha o apoio do próprio senador, tinha o apoio de Leão, apoio de Roberto. Depois, Roberto foi eleito deputado estadual, 2 anos depois. Leão foi reeleito deputado federal. E coisa andou como a gente queria. Foi muito bom ser prefeito Lauro de Freitas. Isso em 2002. Não era difícil ser prefeito nessa época, era? Era difícil, a dificuldade é a mesma. O que é que você tem que fazer? Você tem que equilibrar a cidade e dar importância ao povo e trabalhar. Entendeu? Agora, não é difícil você administrar. Você sabe o dia que você vai receber dinheiro. Todo dia primeiro, 10, 20 e 30 você recebe. Toda terça-feira você recebe. Todo dia 5 você recebe. Então, você tem que equilibrar a cidade e fazer um bom trabalho. Então, eu saí de secretário da Fazenda para ser prefeito. Você tinha noção totalmente de administrar um estado, administrar um município, ficou bem mais Já fácil. tinha a receita do bolo. Exatamente. Não, e equilibrar. Você tinha que equilibrar. Para você fazer, você tinha que equilibrar. Eu fiz 107 salas de aula em 4 anos. 107. 100 salas de aula com recurso do município. Quantas foram feitas de lá pra cá? Paulinho, Deixa eu comer o chocolatinho aqui. eu tenho que contar. Então quem me contou falou a verdade. Hein? Então quem me contou que você foi o último prefeito falou a verdade. É o último prefeito da cidade. Não teve Eu outro. fico lisonjeado e, ao mesmo tempo, como morador, triste. É. Entendeu? Eu não gostaria de ver a cidade do jeito que ela está. Entendeu? Você não vê. Cadê os nossos canais de tráfego? Como é que destrava a cidade? Como é que se criou tantas habitações na cidade e não se preocupou com isso?
Agora, A Marcelo, cidade você é toda via nessa- cortada de rios. A gente sabe. Se você pegar o mapa hídrico de Lauro de Freitas, parece um coração humano. Isso. Cadê a manutenção disso? Cadê a manutenção do Rio Goró? Agora estão fazendo aqui do Ipitanga, entendeu? E, enfim, são coisas que a gente sabe que tem que acontecer e não acontece. E não aconteceu ao longo desses anos. É, porque a cidade ficou sem um E- plano e, diretor, e né? nós eu saí de uma receita de 70 milhões de reais no ano para uma receita hoje de 800 milhões. Você, a sua época, 2004, você finaliza seu mandato e você tinha uma excelente aprovação junto à comunidade, junto à população da Lauro de Freitas. Por que nesse momento o grupo não escolheu pela sua reeleição e lança a prefeito um candidato que, à época, né, para todos, era Já um podia candidato reeleição? jovem, Já podia. Já podia realizar. Nesse momento, já era um candidato jovem que não tinha experiência de um mandato político e não tinha essa sabedoria toda que você tem. Na realidade, foi lançada a minha reeleição. Sim. O grupo lançou. Mas aí depois a gente não conseguiu entrar num consenso. Certo? E aí surgiu o nome de Cacá. Então, para que o grupo não rachasse, que terminou depois rachando, nós fomos para a campanha de Cacá e fizemos toda a força com a campanha de Quem Cacá. compõe esse grupo? Você, Kaká, Cacá João não, Leão. Cacá estava começando. Cacá trabalhava no seu gabinete. Cacá era meu assessor. Olha. Assessor especial. Quem era né? esse grupo que lançou seu Leão, nome? Leão, eu, você, Roberto, Emerson Emerson. e os nossos vereadores e as nossas lideranças. Você não acha que essa jogada... O tempo já consertou Ou piorou a situação? para a cidade, mas o tempo para nós consertou, Sim. entendeu? Pessoas, entendeu? Hoje você vê, Leão continuou tendo o seu sucesso, É, muito destaque Roberto teve o sucesso Sim. na política até o momento onde ele quis. Cacá, que era um... Cacá que era teve Ave Maria, um Poxa, baita... Cacá é o nosso orgulho. Exato. Cacá é o nosso orgulho. Porque Cacá é pequenininho, político. Olha. entendeu? E o primeiro momento de Cacá na política foi sendo meu assessor, recém-formado, Hoje, entendeu? E você hoje vê abre hoje, qualquer porta e de você Brasília. vê hoje o E destaque dá aula. de dá aula. Para mim é um grande orgulho. E fez bonito na Entendeu? campanha com a SEMI, né? Então, Eu, apoiou de lá direitinho. para cá, também não parei. Eu saí da prefeitura, Isso. entendeu? Isso é importante. Saímos. Eu fui para o gabinete do senador. Eu trabalhei no Senado 4 anos. Saí do Senado, fui ser secretário da Fazenda em São Francisco do Conde, a convite de Rilza. Saudosa Risa E Vanessa. Rilza no PT. Uma cidade que tem muito Muito, dinheiro. muito dinheiro. Por que Era- tá tão acabada assim? Sabe? Que Lauro de Freitas não tá tão bem, mas lá também tá... É questão de prioridade, questão de gestão. Porque arrecada muito. Muito. Em 1 ano e 3 meses, eu deixei a cidade com tudo equilibrado, todas as contas equilibradas, e 92 milhões aplicados. E aí vim ser secretário em Salvador. Pronto. Então Passei. você já veio para a gestão de... Eu João vim pra São Henrique. João, no final de João. No final da Segundo gestão. mandato dele. Isso. Aí eu assumi a Secretaria de Ação Social, a CETAD. Fiquei 8 meses na CETAD. Ele aí me chamou e assumi a infraestrutura. Fiquei 3 meses na infraestrutura. E depois da infraestrutura ele me pediu para assumir a CESP. Era o Coringa. O Coringa de João Henrique. Porque a CESP estava com um nó. Você chegava, organizava e entregava. Chegava, E aí eu organizava e fiquei- entregava. Né? O povo bagunçava de novo. Vamos bagunçar. E entreguei. Esse João Era Henrique... verdadeiro. Esse João Henrique gostava de você, viu? Gostava de você, João. João gostava de você, gostava. E gostava entreguei a muito. CESP a Rosema de Neto. Ah. Entreguei a CESP a Rosema de Neto. Maravilha. A SEMI, né? Seu primeiro partido político, Meu primeiro partido político foi o PTB. PTB. Olha aí, tá vendo? Oi. PTB de Dona Luma. Porque Eu não. existia a Jean possibilidade, Prats que tá lá. existia a possibilidade de Marcelo
Pedreira de Freitas, Sim. filho de Lauro de Freitas, via ser candidato aqui, para suceder Leão. Ele aí, no final, ele declinou, e aí Otávio foi O candidato. o candidato. Então você sai do PTB, vai pro PSDB, do Vou pro PSDB, PSDB. você foi pro PL, Não, eu continuei no PSDB. PSDB depois vai pro Aí PFL, fui pro PFL. PFL. e aí que você tá até virou hoje. DEM. Que virou DEM. Exatamente. E tá Então até hoje aí. no União Brasil. Estamos aí com o Neto. É isso aí. E aí você sai de João Henrique, né, aquela figura coringa, Pitoresco. e você entra, Tá querendo voltar, tá querendo voltar. você continua na gestão de, você vai para a gestão de Neto como ouvidor, como é? Não. Aí, engraçado, me deram mais uma missão. Ah, você foi para Barreiras, não foi nessa época? É, Barreiras é uma cidade bem arrumada. Já não achando pouco. É outra Já não realidade. achando pouco. Parece que nem é Mas você Bahia, tá mas- vendo Barreiras Lá no agora. Foi com Zito. Com Zito. Luiz Eduardo também. Você meu tá Deus do vendo céu. arrumada. Arrumada. Eu fui para Arrumada, Barreiras porque Barreiras- Fui para Barreiras em 2017. 17, isso. Quando acaba O o mandato de João, É. no Aí eu mandato seguinte. combino com o Neto para ir passar um ano em Barreiras. Arrumar. Secretário da Fazenda em Barreiras. Aí Você não foi tomar banho de lá naquelas águas maravilhosas lá, não, Rio né? de Onda. Vocês iam- Tinha tempo? Hein? Tinha tempo? Tinha tempo. Mas aí você já pensou? Eu passar ali no Rio de Onda e dizer, ô boto cor-de-rosa. Quem aguenta? Não, eu conheci tudo, foi uma experiência. Aprendi muito em Barreiras. Você chegou lá depois da Uma gestão, ci- depois da uma gestão de região, Gilsmari, né? Gilsmari a re- tinha saído, deixado bem Não, pra- quem saiu foi Antônio Henrique. Antônio Henrique. Ah, tá. E Antônio tá. Henrique pra... A cidade Barreiras, Luiz Eduardo Oeste, né? Sim. São Desidério, etc. Cheira design. Exatamente. Cheira de desenvolvimento. Luiz Você Eduardo foi Quando me eu lembra... voltei com um ano, Você foi confesso para Barreiras que- para administração de quem? de Zito. De Zito do Magalhães. DEM, Zito Barbosa, Sim. que foi prefeito de São Desidério, 2 anos, 2 mandatos. Sim. Entendeu? E está no segundo mandato em Barreiras, e está fazendo uma revolução em Barreiras. Aquela região oeste da Bahia, região do agro, região muito rica. Rica, aí é um programa a mais, se vocês quiserem. Se a gente falar do agro, falar do desenvolvimento, é Só outro do programa. oeste. Ah, mas só para gerir aquelas cidades, para dar valor a essa região do agro na Bahia, só tem um nome para mudar de governo. Se não for a Semineto, ninguém vai acertar. Colocar esses moldes, dar amplitude para o nosso estado, valorizar. O que você pensa que salva muito lá é o seguinte: as cidades têm capacidade de autonomia. Isso. Você tem São Desidério, que é um município que tem a zona urbana pequena, mas tem a zona rural É imenso. grande. Hoje é a primeira cidade do Brasil em produtividade. Exatamente. Certo? Você tem Luiz Eduardo, que é um pujante. Exatamente. Você tem Barreiras é um centro. Luiz Eduardo Parada cresce 15%. Barreiras é um centro de comércio, de negócio fantástico. Muito E ativo. todas aquelas cidades em volta você só sente desenvolvimento, você só cheira desenvolvimento, entendeu? Então, se não tomar cuidado, toma conta da Bahia. Você assume qual secretaria lá? Fazenda. Toma conta Mais como uma da vez Bahia? fazendo. Em termos de PIB, de tudo. Se dividisse a Bahia... Se Tem um dividisse a Bahia, projeto o de lei Oeste... que eles pedem a separação. A separação. Mas isso aí eu acho que não vai para A diante. ACM sempre foi contra. Lá no Oeste, às vezes as pessoas falam assim, porque lá na Bahia... Mas eu vi muito isso. Eu vi muito Eles isso. falam Também é muito outra isso. realidade. Lá na Bahia... como se Mas lá a não influência fosse. muito também do sulista, Do sulista. né? Tem Aí muito depois sulista. de 2018 você volta da sua missão. Volto e vou recomeçar a minha vida pessoal, Sim. entendeu? Com um projeto agropecuário que eu tenho, que eu estou terminando de implantar, para poder decidir se a gente volta ativo ou não. Que projeto é esse? Não, é um projeto que eu tenho na fazenda, né, que é, como eu lhe disse, minha origem é essa, de agricultura e De pecuária. agricultura e pecuária.
E a gente está fazendo um projeto de plantio lá de limão e estou concluindo. Eu com os meninos, é coisa familiar que eu precisava fazer. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e um enteado. E algum deles foi pra política, acompanhou você? Não. Um é médico, um é chefe e o outro é advogado. E um gosta da política, o enteado gosta da política, mas ainda não está na linha de frente, não. Inclusive, foi da coordenação da campanha de Neto agora. É mesmo? Ah, então já tá. Já enturmado. gosta muito. Quem acompanhou a campanha de Semineto tá Agora- pronto. Entendeu? Essa tela pegou fogo. E eu fico preocupado com essa tela. Rapaz. Quer ver uma pergunta? Porque a gente falou. Eu tô achando frio. muito Eu calmo, tava achando muito frio. calmo, muito calmo. Falou, mas falou muito. Não tem um recorte aí desses governos aí. Tem um pedacinho de chegou Moema, chegou o doutor Márcio, chegou Moema de É novo. verdade. Eu E a gente pulei não falou do isso. Márcio. E agora a gente Esqueceu, doutor Márcio? Pulei do Esqueceu, Márcio. doutor? Ixi, Foi. esqueceu por o quê, rapaz? doutor no meio de coisa. Você não chegou a apoiar ele, não? Apoiei, sim. Esqueceu. Apoiei, ajudei muito. O que você acha do doutor Márcio? Me diga aí, vai pra começar assim, pra doutor Márcio avançar Pra a ele orelha. apoiar e ter Doutor Márcio, esquecido. mais uma vez, doutor Não. Márcio, pela 1000ª vez, isso é um convite, você está convidado para vir para cá, bater um Acho papo com a interessante. gente. Márcio é um grande médico de boas ideias. Um bom médico. Um bom médico. Mas no executivo não. Não, ele hoje não está na política. É um bom Ele é um médico. grande médico. Sim. E ele tá assim. Tá na política? Ele não tá trabalhando com Moema? Não, ele é médico. Ele é Ele é médico. médico. Ele é médico no município. Na hora que ele voltava à política, a gente discute o político Márcio. Mas hoje eu só posso discutir o médico Márcio. Mas a gente está avaliando Perfeito. o político de 2012. Eu não tô nessa parte, não. É eles que estão. A gente está avaliando o político de 2012 a 2016. Márcio fez muito, trabalhou muito, construiu muito, mas não capitalizou. Agora sim. Entendeu? Ele não conseguiu carimbar as coisas que ele fez. Tipo o quê? Tipo, vou lhe dar um exemplo rural. Pronto. Quando você compra ou nasce um reprodutor bonito, aquilo que você desejou, você faz o quê? Para marcar que é seu. Coloca a sua marca, o seu ferro. Sim. Certo? Certo. Vamos dar um exemplo. Quantas escolas desse município ainda tem a sua marquinha da sua gestão? Rapaz, a parte infantil, 100%. Exato. Porque quem criou aqui o ensino infantil foi eu. A primeira escola de ensino infantil municipal de Lauro de Freitas, porque foi uma das bandeiras da minha campanha, foi implementar o ensino infantil. E a primeira escola que eu inaugurei de ensino infantil aqui foi a Escola Enoque Amaral, que está ali no Chafariz. Sim. E as outras todas, o que a gente não fez de novo em ensino infantil, a gente adaptou nas de ensino fundamental. Entendeu? Então, por exemplo, o Santa Júlia. Tinha o Santa Júlia, a gente reformou e fez o Santa Julinha, junto. Sim. Então, criou-se o ensino infantil. Sim. Entendeu? Então, todas as escolas a gente reformou e a gente adaptou e criou o ensino infantil. O 2 de julho foi na sua gestão também. 2 de julho foi Roberto e eu reformei e fiz ao lado o Santa Julinha. Então o Márcio errou em não colocar a marca dele nos projetos que ele fez. Eu acho que ele não conseguiu. Ou ele não ouviu Ele não as pessoas conseguiu. que tinham a experiência de gestão? Também. Ele escutava muito, Marcelo? Muito pouco. Quem ele escutava? Vai ele mesmo. As vozes. Entendeu? Eu quero fazer essa pergunta para ele. Mas, doutor Não, Márcio, não, pronto, eu quero não, saber. falando doutor. sério aqui, eu não considero que Márcio me escutou. Eu apaguei alguns incêndios para ele, Sim. certo? Se ele tivesse te escutado, ele errava menos? Não sei. Aí só só virando a página e começando de novo. Porque eu também posso errar, não posso? É verdade. Todo mundo pode errar. Mas era um momento de retomada, né? Porque Moema vinha com de dois certeza. governos, e aí o grupo de Leão Isso, retoma o poder isso. de novo, E foi uma e aí vitória bota dele, uma pessoa que uma não vitória tinha bonita experiência, dele. né? Não tinha experiência no executivo. Isso. Ele ganhou Márcio porque- tinha uma boa foi articulação muito no folgado, legislativo. Eu repito É que muito aqui assim em que Lauro de Freitas Márcio não tem esse Márcio grupo, conseguiu unir toda a oposição. Uniu.
Você acha que isso é uma coisa necessária para poder tirar o poder de Moema do grupo dela? Tipo assim, quem vier contra a Moema terá que unir de fato toda a oposição? Ou você Eu acha acho que hoje... importante. Esse Eu é o acho cenário. importante uma polarização. Agora me tira uma dúvida que Olha, tem, eu também acho. tem Que uma aqui não tem particularidade. segundo turno, né? É um ou outro. Exatamente. Tem uma particularidade que assim, a gente conta nos dedos, né? Quantas pessoas de Lauro de Freitas que não trabalharam na gestão de Moema ou para Moema. Eu me lembro. Você e mais quantos? Como Quantas pessoas com você que nunca trabalharam na gestão de Moema, nem desse processo político, esse cenário político todo, que desde Moema chegar em Lauro de Freitas em 2004, com a gestão em 2005, você em nenhum momento esteve com ela. não. Junto com você, quantos assim acho que não estavam? Porque assim, o Leão acabou indo porque o PP tá lá. Então assim, todo mundo dentro desse processo, assim, Todo mundo conversou, todo mundo conversou. menos eu. Você vem da classe. Então você é o único... Eu sou. César Boy, é a nata Eu política, não é do pessoal Não, que não se é mistura. nada, não é nada. Não é questão de misturar. Não é isso. É porque Até não porque tem você liga. trabalhou na gestão de Não Rios. tem liga, né? Até porque você trabalhou Você na acha gestão que de isso Rios, também a não Rios era dificulta? PT. Você acha também que isso não dificulta para a tua oposição discutir ou debater, sendo que já fez em algum momento parte do governo? Para mim é Dificulta- muito tranquilo. Nem eu entendi. Não, você, Marcelo, né? Apesar de termos uma relação cordial, Sim. certo? Sim. De respeito. Eu não posso dizer que ela não me respeitou, me desrespeitou em algum momento. Sim. E assim como eu jamais a desrespeitarei, Sim. Sim. certo? Agora, embate político é outra história. Sim, é natural, é salutado. Quando você olha para esses nomes que estão surgindo agora, que não tem a sua experiência, que não tem a sua trajetória, que não teve no meio da nata, assim, César Borges, pessoal, e você vê querendo fazer oposição ao PT, tem algum nome que você enxerga com envergadura para fazer essa oposição desse cenário que está aí agora? Tem. Quem que é? Juntos. Juntos, ou seja... O nome é Juntos. É Você união. em 2020, Peraí, você com algumas... Juntos, união, significa dizer que Tem que se unir. tem que se unir. Só ganha se unir. Não. Eu tô indo pelo caminho mais fácil. Você tá muito, você tá Pelo muito, caminho mais não, você tá muito enigmático. Enigmático. Tá, não. Tem uma Não, esfinge aqui. Tá né? muito enigmático. Rapaz, o negócio tá difícil. Não, Tá mas difícil, você- tá pra difícil mim- arrancar isso aí, Pra mim, ele tá sendo bem objetivo. Você em Quem 2020, é, Marcelo? mano? Me traduz aí, mano. Juntos, ele tá falando assim, se Você quer o caminho mais convergir- fácil? Sim. É juntar. Convergir. Mas você me dizer que ninguém ganha se não juntar? Não, não existe isso. Você em 2020, trabalhar. você Exatamente. começou a encabeçar junto com algumas pessoas um movimento chamado A União Faz a Força. Né? Tem até uma foto aí sua no centro com o Mauro Cardim, com algumas pessoas de oposição. Não de foi? 2005 para cá, eu só trabalho visando a união. Mas foi quando teve Você, esse desde movimento 2005, de você só faz verdade. campanha adversária da Moema. Só tá com Mas- quem tá do outro lado. Mas em 2020 específico, houve esse movimento com esse nome intitulado. E aí, 2020, 20. Como era o nome? houve A União Faz a Força, né? E aí vocês, Pensei que a União União fazia vocês marcharam, tem até A uma União foto, fazia com açúcar. uma faixa, com tudo. E foi o momento em que a oposição mais se partiu em candidaturas. Eu nunca vi tanta candidatura a prefeito como em 2020. Então a União não fez a força. É isso que eu quero entender. Será que esse movimento ele não tá partindo de novo em 2024? Porque a gente já entrevistou alguns aqui, todo mundo diz, sou eu. É verdade, você está certíssimo. E aí eu quero entender esse movimento aí desse União Faz a Força aí, E aí Marcelo. você? Quem está errado sou eu. Não, eu não tô errado, não. Tome aí, ó, segure aí. Eu não tô errado. Errado Eu não- você que é a União. Você não tá errado, não. Ele tá dizendo juntos, convergir, Entendeu? unir. E você tá dizendo que tá... Então vai. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, para qualquer um deles, me conquiste para fazer parte do processo. Porque eu sou caro, porque eu valho muito, porque eu conheço o cenário. Não, porque eu modéstia à parte, conheço a cidade, conheço os problemas Então da é isso, cidade. você vale muito no Então, cenário agora- político. As pessoas lhe procuram natural.
Procuram. Você sabe que a minha varanda Exato. As é pessoas procuram todo quem quer beber da momento de sabedoria, eleição, quem quer Tem gente entender um lá, pouco, né? tem gente tá lá. lá. Marcelo, eu te conheci em 2016. Exatamente. No momento daquela candidatura De Mateus. de Mateus, Isso. o qual você... E você sabe que quem criou aquilo foi eu, né? Sim. O Pronto. momento... Quem criou aquilo? Tem um detalhe, A campanha tem um de- A campanha detalhe, de Mateus foi tem um você que fez. detalhe. Foi, Vá, foi na Paulo. mesa Tem um do detalhe. SM. Gustavo, Na Gustavo, mesa da CM? Gustavo Na mesa de Ferraz Neto. falou Olha isso o aqui. que tá falando, E eu olha o que quero que tá você Na diga, mesa de Neto, como é que com foi todos- isso? todos- Isso aqui, Não. na véspera você virou o jogo e o nome estava discutindo Não. todo mundo, mas na véspera você conversou com a Semineto e mudou para... Não, foi pra às Mateus? claras. Foi às claras. Foi claro. Todo Foi mundo às sabia? houve uma reunião no escritório de Neto, onde participou todos os candidatos de oposição naquele momento, que desejavam ser candidatos a prefeito. Certo? Onde tinha Chico Franco, tinha... enfim, Chico... Quem era mais? Acho que Mauro estava, Emanuel... Fausto. Não, Fausto estava... Quem estava era Chico. Tava Chico. Chico, Fausto acompanhou o Chico, Sim. mas não era candidato. Gustavo. Tinha mais. Tinha Gustavo. Mateus. Não, Mateus foi como vereador. Foi convidado para a reunião. E a reunião que convocou a Semineto? Neto combinou comigo, nos encontramos, a maioria nós nos encontramos antes e fomos para o escritório. Sentados na mesa de discussão, não se chegou ao consenso. Não se chegou ao consenso. E então o Neto disse, vou fazer uma pesquisa. O nome que der é o candidato. Quem quer colocar seu nome? Olhou para mim e fez, bota seu nome, Marcelo. Eu digo, não, o meu você não bote. Não sou candidato. Botou Chico, botou uma série de nomes lá. O último nome, eu olhei para Mateus, me lembro como se fosse hoje, Mateus sentado aí, como você está. Sim. Eu fiz, bota o seu. Ele fez. Bota o nome de Mateus Reis. Pergunte a Mateus, se eu estiver mentindo, ele vem aqui e desmente. Disse, bote na pesquisa o nome de Mateus Reis. E deu o nome de Mateus. E Mateus foi o candidato. E me conte assim, Marcelo, houve uma puxada de tapete aí nesse momento, que um dorme vice, depois acorda outro vice. Como foi essa aí história? Aí é questão de articulação. Aí é o jogo de xadrez. A gente queria polarizar a reeleição. Sim. E Chico disse que ia, de qualquer jeito, ser candidato. Então não houve puxada de E tapete. era o candidato do partido de Neto. Neto. E aí ele não se conformou com essa decisão. E foi ser candidato, um direito dele. E a gente trabalhando para que ele, O Neto deu a legenda a ele, mas deu apoio a Mateus. ainda naquele momento, não, apoiou os dois. Apoiou os dois. 15 dias para decidir o nome do candidato. Isso foram. E deixou- isso vamos foi correr a 45 eleição. dias antes da eleição. Eita. Esse negócio foi porque Márcio desistiu da reeleição. De supetão. Mas Márcio iria para a reeleição? Iria, fizemos inclusive material dele. O Mateus disse, inclusive, que se ele subisse no palanque, subiu no palanque, foi uma ave Maria. Mas aí foi o fruto do desgaste. Tudo desgasta. Aí começou-se esse jogo, esse xadrez. Chico foi até o fim, certo? E na última semana, como não teve jeito mais, porque é a questão questão de pesquisa, Neto veio para o palanque de Mateus. Mas já foi muito tarde, mas assim mesmo foi uma senhora campanha. Sim. Enfrentando É Moema. o nome que entrou há 15 dias antes da eleição, Entendeu? só teve 2 meses para correr. Exato. Existiu, Vai, então, existia Em Vilas não sabia quem era Mateus. existia esse movimento mesmo, Só é Marcelo. a base eleitoral dele é onde? Itinga. Itinga. hein, Marcelo? Aí é Existia complicado. esse movimento, essa ojeriza à figura de Márcio, realmente, durante esse processo?
Porque Matheus disse aqui em entrevista a gente de que se ele fosse aparecesse no dia da convenção, ele não iria entrar. Sim, mas é porque Ele disse, inclusive, que vocês seguraram, que ele queria ir embora, que vocês conversaram com ele, para ele poder subir no palanque, para ele relevar. Ele falou aqui, ele disse aqui, tá registrado. Lógico, a gente ia afundar o barco antes de começar. Sim, é porque a ideia é unir todo mundo. Entendeu? Agora vamos fazer um pouco de futurologia. Eu sei que você não gosta, não, mas vamos fazer futurologia. Neto, ano que vem, vai fazer uma pesquisa de novo em Lauro de Freitas. Vai, claro. Eu queria saber Eu acho duas Vai coisas. capitanear. Eu queria saber duas Eu coisas. acho que Eu ele queria já tem saber a duas. pesquisa na mesa. Eu quero saber Não, duas mas coisas. Nessa ele tem pesquisa que todas ele as vai fazer, informações. nessa pesquisa que ele vai fazer, eu quero saber, primeiro, Ele já tem a quem são os nomes que você acha que Neto vai colocar nessa pesquisa? Todos E que- segundo, calma. Não, eu lhe O respondo. segundo é, seu Então, nome vai estar primeira lá? pergunta eu já lhe O respondo. seu nome vai estar lá? Não. Todos Não, os não, nomes, me responde. ele vai colocar todos os nomes que tiver interesse em ser candidato. Quem tiver. E o seu nome tá? Não tá. Não, Não tá. não, Não Você está por pra enquanto? juntar. não. Não está por enquanto ou não vai Por estar? enquanto é não. Não tá, porque ele não quer Porque você está mais. terminando de ajustar sua vida Eu para não depois. sou dono de mim. Eita! Então podemos ter surpresas ano que vem. Não sei. Surpresa sempre tem. Futurologia. Adorei. Porque você deu algumas cá, deixas me aqui. diga Você aqui. deu algumas deixas aqui. Deixa eu ir pro pedaço de chocolate. Você já viu alguma eleição sem surpresa? Algumas sim. Ah, qual? Algumas. Eu nunca vi. Algumas sim. Sem Eu já surpresa? Não existe. É. Não Segunda existe. eleição. Todo dia tem uma Segunda surpresa. eleição, não tem. O bom da Eu eleição é faço isso. votos. Eu faço Você votos. você deu deixas aqui, porque você disse que Várias. em Você não 2018 precisa nem saiu insistir muito. para cuidar de sua vida pessoal e Foi. que você estava arrumando sua vida e que você agora já conseguiu Não, está conseguindo posso organizar a sua exatamente. vida, ou seja, 2024 sua vida já estará organizada, então seu nome já estará livre, Pronto. né, das amarras das questões particulares. Pronto. Não quero esse negócio. Estarei aí para ajudar o candidato de Neto. Pronto. Ah, que Mas lindo. assim, Gostei de ô, você. Marcelo, É assim que se será? Fala o coraçãozinho, fala o Vamos fazer o coraçãozinho. coração. Fala o pra você. coraçãozinho. Tá no grupo IACM, é o grupo da Nata, político, pessoal inteligente, pessoal bem dotado. Duas que sabe campanhas, administrar. duas Diferente dessa cam- bagunça que tá aí, tá tudo certo. Marcelo, duas campanhas, tanto a de Matheus quanto a de Teobaldo, foram duas campanhas de oposição. Foram duas campanhas que, querendo ou não queira, teve uma pujança muito forte no município. Tiveram grupos opostos, né, que gritaram. Gritaram. Mas eu senti de que as figuras que fazem parte da política de Lauro de Freitas, que conhecem realmente o meandro, ficaram de fora durante todo esse processo, durante as decisões. O Leão, Roberto, Fazer o quê, Ogre né? Roberto, Você... Cacá e Salve, não ficaram fora, ficaram com Moema. Não, eu tô falando do campo Na da última. oposição. Na última ficaram. No Então, campo tá da bom. Acho que era, oposição. mas eles eram oposição a Moema. Anteriormente. Sim, mas Te eu tô pegou falando. agora, hein? Não me pegou, não. No campo da Bugou oposição. total. Deu nó na cabeça. Pão. Na de Amor, Matheus, amor, olha amor. só. Na de Matheus, Não fique o nervoso. PP. Não tô nervoso, não. O PP fez parte da composição da de Fez, Matheus. fez. Até porque era Márcio o administrador do município. Na de Teobaldo, o PP já compunha parte do governo Moema. Isso. Então era natural que ele apoiasse Moema. Isso. No campo de oposição, você era o único junto com outras figuras de nome Perfeito. e de Raciocínio e de perfeito. não, e de pessoas. Ah, mas eu tô perdendo o raciocínio aqui. Não, ele já se estressou. Pessoas de Quieta, deixa ele pessoas perguntar, que ele deu um nó na cabeça o dele. meandro da certo. política, né? Porque lidam com a você, política. por exemplo, você em 2016, você foi uma das cabeças importantes para tirar Matheus de 7% para deixar com 42%. Eu acredito que Na de Teobaldo, você não participou. Teobaldo, ele faz uma campanha de quase 4 anos, gastando horrores, e conseguiu terminar com o mesmo percentual de Matheus. Rapaz, eu me predispus a ajudar. O fato dele não ter me usado, que é o que você está dizendo Sim. na fidelidade da palavra, É exatamente você tem que isso. perguntar a ele.
Mas Daí vamos fazer um convite. Vamos fazer um convite. Vai achando que a gente vai tirar alguma coisa do povo da venha CM. pra cá conversar com a gente. Porque, inclusive, Não, mas eu tenho que até ser- um detalhe. sendo bem Tem uma honesto. fala, Perfeito, tem uma fala de Mas Teobaldo. então Perfeito. é onde a oposição tá errando, que é de não ouvir as pessoas que têm a experiência política, não só na cidade, São porque 33 são anos de 33 política na anos de cidade. política, não só na cidade, mas de outros municípios de grande Fique porte. nervoso, não. Não tô nervoso não, meu Deixa amor. eles Tô fazendo a esquentar. Eles estão pergunta. fazendo as coisas Mas, erradas dele. tem uma frase que atribuem a Teobaldo, eu quero ouvir dele. Mas atribui muito a ele que ele falava que ele queria ser candidato, mas ele não ia trabalhar com políticos. Negociar. Dizem isso. Eu não posso dizer, porque eu realmente preciso não ouvir participei. dele. Eu queria entender. Em reuniões, Eu queria eu não entender assim. participei. É como você falasse Ai, assim: Fernando. vamos jogar vôlei, mas a gente vai jogar vôlei só com a Ó, cabeça. né? você que é nascido e conhecido da revolta do Buzu e me acompanhou. Sim. Pra quem não conhece a história. É treteiro, eu gosto da treta. Eu conheci Marcelo Abreu, eu estava em cima de um carro de som, parando a Avenida Luiz Tarquínio, fazendo uma confusão nessa cidade. Me toca o telefone minha mãe. Paulo, eu fiz, diga mãe. O prefeito quer falar com você, meu amigo, naquela hora. O joelho tremeu, eu respirei fundo. Quem era o prefeito? Quem era o prefeito? Nossa Senhora. O que é que eu faço com 2.000 estudantes lá parados? Ele fez, Paulo, eu quero falar com você. Eu fiz, tudo tranquilo, prefeito? A hora que você quiser. Ele fez, pô, vem aqui no gabinete agora. Chegou lá, tava todos os secretários esperando os alunos lá. Pegou, foi em carreata até a prefeitura, ele recebeu todo mundo. E cuidou de todo mundo. E resolveu? A ponto, Resolveu? resolvido, óbvio. A ponto de que ele resolveu tanto com o Paulo Souto, a minha passagem do intermunicipal, que logo depois disso, ele convidou não só a mim, como a todos os cabeças daquele movimento, que ele percebeu e tinha qualidade, e levou para dentro da prefeitura. Eu fui estagiário da prefeitura, eu fui assessor da Secretaria de Na Comunicação. verdade, ele viu seu potencial de causar e disse: vou botar esse menino aqui. Um magrinho audacioso. Um Porque magrinho. aí ele não vai causar mais dano nenhum fora. É, isso. porque Eu vou o pegar problema o a gente reitor. bota pra perto. Explique isso, foi isso mesmo? Foi. Ele viu seu potencial Rapaz, de causar, Paulo. Ela levantou agora aqui uma lebre que há 20 anos estava dormindo. Tá vendo? Eu podia dormir sem essa. É, com certeza. Falou, não, deixa esse menino que eu já Mas vi. ele acompanhou, voltando, me acompanhou e acompanhou a gente durante todo esse processo político de Lauro. Nasceu para ele em 2022, ou 2002. A gente sempre teve essa posição de agregar e entrar de cabeça nas campanhas. Como se diz no interior, dá o couro. E o meu couro das minhas costas hoje é um couro duro, se eu posso dizer. Eu não posso atestar nada dessas questões internas de Teobaldo. Você sabe que campanha você tem a campanha do comitê e você tem a campanha do QG. Né? Uhum. O comitê e o QG. Eu não posso opinar, nem dar nenhum tipo de opinião sobre o QG da campanha de Teobaldo, porque eu não participei. Eu ia nos eventos, entendeu? Os que eu também julguei que eu deveria ir. Às vezes, por exemplo, que Neto veio para cá, eu participei dos eventos. Mas eu não participei diretamente da evolução Das da campanha decisões. e das decisões. Do núcleo duro da campanha. Não. Tudo que eu disser aqui eu posso estar até mentindo. Ou chutando. Mentindo não, chutando. Sim. Marcelo, administração pública tem ônus e bônus. Isso. Né? E você, em 2015, 16, você sofreu uma condenação por conta de uma sei. reforma que você fez, não sei, Não. das esculturas ali do terminal turístico. Não foi na reforma, foi na confecção das escrituras. Conte um pouco esse momento aí. Esculturas. O que foi que aconteceu de fato? A gente fez, através da Fundação Palmares, o terminal turístico Manimirim Portão. E tinha aquelas esculturas que foram confeccionadas por um artista de Salvador. E foram 2 etapas.
Uma etapa foi Roberto, na época de Roberto, e uma segunda etapa na minha época. Eu não sabia que estavam faltando 3 escrituras. E foi atestado pelo secretário da época e foi pago as X esculturas e como é que se diz? Na fiscalização foi constatado que faltavam 3 esculturas e umas plaquinhas. Eu fiz a defesa e mandei fazer as 3 esculturas. Sim. Que são aquelas de bronze que estão lá, né? De bronze, né? É chapa com bronze e com fibra. E paguei do meu bolso as 3 esculturas. São lindíssimas aquelas. E fiz as placas, cumpri tudo. Tanto que já tenho um parecer favorável do Ministério Público, revertendo a condenação em primeira instância. Ainda está rolando esse processo? Tá. Meu Deus. Mas não vai adiante, não. E que, porque por sinal, Marcelo, 20 anos quase. umas estruturas lindíssimas. Lindas, E e estão lá. Estão lá que até hoje. estão lá Estão lá até hoje. jogadas, entre aspas, meteram uma tinta lá. Em cima da escultura, qualquer Meteram uma Eu tinta acho de que, qualquer forma veja lá, bem, a falta de cuidado. A minha intenção, se tivesse continuado prefeito, era entregar aquela administração, lógico, com o apoio efetivo da prefeitura, preto no branco, que é com recurso, Sim. mas entregar a comunidade para o terreiro, Sim. para que eles tomassem conta. A religião... Todo aquele parque ali. de matriz africana. de matriz tá africana cuidando. tomassem conta daquilo ali, lógico, com convênio e apoio da prefeitura. Sim. Para mim, isso teria sido a melhor solução e eu garanto a você que aquilo ali estaria hoje um brinco até hoje. Referência, inclusive, no Isso é mundo. referência. Podia até virar um Vamos ponto lá. turístico. Era um pouco Era. disso. E- Tinha Era. show ali, tinha show, Tinha um restaurante. Tinha restaurantes. Tinham 3 restaurantes ali, tinha Você o- nacional, mas tem pra errado. Entendeu? Aquilo ali, eu peguei aquilo ali foi uma belíssima obra de Leão, Isso. onde ele fez o terminal turístico De portão. de Portão, que era o terminal turístico Mãe Mirinha de Portão. Aquilo ali foi uma Inclusive, você doação, até né? despachava lá, né? Você tinha um gabinete Eu lá tinha um do gabinete prefeito, você lá, tinha o um gabinete de trabalho era de lá. trabalho Eu trabalhava na prefeitura, a gente No centro atendia, e no Portão. centro eu atendia. E administrativamente eu despachava lá. Me diga uma coisa. Você conhecedor da cidade, que né? São 33 anos vivendo a política aqui. Se você pudesse dar uma dica para quem está chegando, como é que consegue resolver essa cidade assim? Se você só pode fazer 3 coisas para resolver os problemas dessa cidade, Lauro de Freitas. Ó, destravar a cidade, certo? Trabalhar a questão dos córregos e rios da cidade para diminuir a questão dos alagamentos, porque isso, inclusive, estraga o pavimento, Sim. certo? E não são 3 que tem que fazer. Você tem que rever a iluminação pública, você tem que rever o pavimento da cidade. Que tá Tem muita coisa, a cidade está abandonada, Marcelo. Muito antiga. Por exemplo, vilas, fora a rua principal, Itamaracá e a Copacabana, Recebeu asfalto agora. Né? recebeu. Mas o resto tem 40 anos. Uma parte. Não, recebeu asfalto E assim, nas principais lá, a não? cidade não, Não. tem nenhum. A minha rua nem tá. tá. Tem um plano diretor, mas a gente não vê executar esse plano diretor. Porque eu vejo construir muitos prédios Entendeu? pro lado isso, de lá. é da isso. vila, sabe? Quando eu fiz um plano diretor que eu deixei, nós projetamos uma cidade horizontal. Certo? Nada contra a verticalização, nem a vinda dos moradores para lá. Sim, sim. Mas pela conformação de Lauro de Freitas e pelo tamanho que é a cidade. Mas eu sinto o falta ali do município, bambuzal de buraquinho, que eu Certo. achava lindo. Era para ser uma cidade horizontal, com algumas manchas, tipo uma mancha no Miragem que podia, Sim. que eu chamo mancha, uma quadra, que você poderia prédio. verticalizar, certo? Aqui no Vida Nova tinha um determinado local que você poderia verticalizar, Sim. mas não da forma que foi feito. Entendeu? Porque você verticalizou a cidade toda e não criou os canais de tráfego. Lauro de Freitas ficou uma cidade com uma Se população você, muito grande. se né? você vê, na hora que aqueles prédios de buraquinho, por exemplo, tiverem todos habitados, sabe, buraquinho e miragem, Não tem por onde sair.
Se cair uma ponte, você vai ver o que acontece. Se aquela ponte cair, você travou a cidade. Nem bicicleta. É verdade. Entendeu? Sai de balão. É muito grave esse problema, a questão tem que de passar mobilidade helicóptero pra urbana, porque resgatar. todo mundo fala de projetos, mas o básico que deveria ser feito, respeitar um plano diretor, não se fez. Marcelo, o que é que você enxergava que as figuras que hoje estão no poder faziam de crítica ao seu governo e que, quando assumiu o poder, eles não fizeram aquilo que eles tanto criticavam? Olha, a maior crítica que eu recebia era de, por exemplo, não expandir folha de pagamento. Eu era super criticado, porque eu mantinha uma folha dentro da capacidade de pagamento da prefeitura. E criticar, basta você sentar na cadeira para que tudo seja motivo de crítica. Perfeito. É como eu estou lhe dizendo, eu tinha uma cidade que tinha 70 milhões na época de orçamento, cerca de 6 milhões e meio por mês para fazer tudo. Então, eu tinha realmente a ajuda dos Hoje isso deputados, cai. eu tinha ajuda de Brasília para fazer muitas coisas via emenda, via projetos que a gente tinha. A gente tinha uma carteira de projetos, certo? A gente trabalhava fritando o porco com a própria banha, mas trabalhava. O que você Entendeu? arrecadava no mês, numa tarde, a prefeitura arrecada hoje. Eu acredito que sim. O que eu vejo hoje o que eu vejo falar, eu realmente não me interessei, não vou ter que ser muito honesto, em olhar os números hoje, exatamente. Mas dizem que tudo é folha. Então, falam em torno de 22 mil pessoas. Eu Isso, acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Olha, esse número. Salvador em 2016 tinha cerca de 34 mil Mas funcionários. Salvador, quantos habitantes dizendo. tem? Estou lhe dando um parâmetro para você fazer uma comparação. Tem lógica. Salvador tem 3 milhões de Isso, habitantes. exato. Lauro de Freitas tem 230 O bairro de mil. Brotas tem o tanto de habitantes que o Cláudio de Freitas tem. Entendeu? Então, Um bairro. tem que primeiro compensar essa balança. Pegar e começar a balancear conta por conta. Quanto eu tenho de custeio, quanto eu tenho de pessoal e quanto eu tenho para investimento. Uma folha equilibrada numa cidade não pode passar a folha bruta de 40% a 42% da receita. Eu tô começando a ficar assustada. Porque senão não há capacidade Porque de investimento eu tô vendo sua para... capacidade de gerir a cidade, tô vendo sua capacidade de administração. É brutal se comparar com tudo que eu vi sentado aqui para conversar. A maioria chega com a vontade de que sei, é meu nome e tal, mas ninguém traz esse esclarecimento que você trouxe de referência a Lauro de Freitas. Então, assim, Eu sempre me preocupei muito com dados e números. Eu sempre tive um discurso montado em cima de dados e números, porque eu tinha, apesar de que na época informações, sistemas eram carroças, Ainda assim tinha. mas Imagina hoje. no braço, Imagina Sim. hoje. Que dá pra no tirar. braço a gente tinha o controle Tinha a tabelinha, né? organizacional do governo. Entendeu? Então, eu não começava uma obra se eu não tivesse a capacidade de começar, concluir e manter. Porque fazer é mais fácil. Sim. Vamos fazer um asfalto amanhã aqui nessa rua, em cima do paralelo, vamos fazer. Agora eu vou ter dinheiro depois para fazer o meio-fio, fazer o passeio, iluminar. E a população pensa assim e está certa. No momento que eu me livro de pisar no barro, eu tenho que ter o meu passeio, eu tenho que ter o meio-fio, eu tenho que ter minha iluminação, certo? Eu tenho que ter o transporte, eu tenho que ter um Uber, o táxi, porque é a melhoria natural da vida das pessoas. Então, no dia que você inaugura o asfalto,
Se você estiver no palanque, lá embaixo a comunidade vai querer o meio-fio e o passeio. Tá certo. É uma nova realidade, né? Aí você investe em Não, saúde, é uma velha educação. realidade, não é nova, não, é uma a nova velha. realidade que eu tô falando com o asfalto. É a questão de né? questão de você atender às necessidades reais e a sua obrigação. Entendeu? Na hora que eu faço uma escola, eu tenho que dar a ela o melhor mobiliário, Sim, os o melhores melhor banheiro, professores. É isso mesmo. entendeu? A melhor formação de professor. Porque senão, o que adianta ter o prédio lá? Meu Deus. É por isso que eu tô falando. Peraí, aqueles minutos que tem que zerar a informação. Porque a por situação isso- é bem mais grave do que a gente imagina. É por isso que eu bati As na pessoas tecla. querem um nome, querem colocar um nome que tá evidência, o nome que tá brigando, o número que tá na Câmara quebrando tudo, mas e a capacidade de gerir? Porque Lauro de Freitas é a sexta economia, até que se prove o Exatamente. contrário. Então, assim, se tivesse sob a sua gestão, a gente não precisaria tanto incomodar o governo do estado para resolver certas coisas. Mas a questão não é só a porque aí a capacidade gente de vai, gestão. aí eu vou na linha da comunidade, na linha do direito das pessoas, e o prefeito tem que ser igual. Se eu conseguir do governo do estado a avenida, eu agora quero o viaduto. Agora eu quero a segunda pista. Agora eu quero a minha iluminação. Quero tudo. Porque as pessoas que moram na cidade precisam de tudo. Perfeito. Então, o mesmo raciocínio que é do asfalto, do meio-fio e da iluminação da rua municipal, a gente tem que tratar o estadual e o federal da mesma forma. Eu quero tudo. Para a nossa cidade, eu quero tudo. Quero tentar conseguir tudo. É por isso, Eu acho que esse tem que ser o espírito. e é por isso que eu Mas bati. o que eu vejo é a galera brigando por coisas que, no real proceder, na formação, na estrutura, para administrar uma cidade é pouco. Entende? Eu vejo uma visão política totalmente limitada se comparada ao macro que você está mostrando hoje. Que é gerir uma cidade, que é Nossa. ter esse entendimento político. Sim. E aí não tem por onde correr. Tem É que por tá isso no que é grupo imprescindível bom. você ter uma pessoa como Marcelo de experiência ao lado, dando, né, Tá vendo? todo o suporte. E ó que ele E gosta é de por Moema, isso mas que ele tá eu- defendendo você. Não, e é por isso que eu bati na Isso é fã de tecla de Gardenia. por que não puxar você pro lado sempre, né, para se ter como aquele conselheiro, aquela pessoa que, né, que vai estar realmente planejando, né? Não, existe cima até, de- existe até essa, vamos dizer assim, essa, como é que a gente vai dizer? As pessoas me olham mais ou menos dessa forma, como experiente, como... Mas eu não sou diferente de ninguém. Agora a gente estuda. Então A gente tem sensibilidade. Então é diferente. Se estudou, já Entendeu? consegue ter uma visão diferente. Entendeu? Marcelo, você foi o prefeito que trouxe o primeiro carnaval ali em Ipitanga. Não. Não foi você? Não, eu Beach continuei. Beach Folia, Eu continuei. Roberto fez o Roberto. primeiro ano. 2000, Eu sou né? muito justo. Eu tive. O que é meu é meu, o que Eu não é meu, tive deixa a pra minha lá. primeira Viu? oportunidade de Era entrevistar muito bom. o senador Antônio Carlos Magalhães ali. Roberto, Eu entrevistei o senador Sabe qual Antônio foi a Carlos única Magalhães ali. diferença da continuidade da Beach Folia de mim para Roberto? Que o Roberto fez, não sei se você se lembra, virado para a praia. Foi. A praia Isso. de forma E frontal. você fez no Eu peguei e campo de futebol. puxei para lateral Pra porque eu lateral. precisava de mais Sim. espaço. Pro Porque camarote. no primeiro ano Você fez não a arena. houve um A crédito. arena, Você fez a foi. arena. Não, e não houve um crédito muito grande no Beach Folia. Sim. Mas no segundo ano em diante, Porque você fez aí aquela começou a arena, bombar. tinha todo um processo. entendeu? Era Aí muito veio bom. Bel, Isso. veio Ivete, veio Carla Vise, veio Belo. Belo encerrou. Netinho. Belo encerrou Netinho cantou, tava lá também. um Beach Folia nosso. lá. Gilmelândia. Entendeu? Netinho, Tem história. Netinho, ali tem. Tem mais de um programa, tem mais de 1h15. Só pra falar do Beach Folia. Só pra falar do Beach Folia. Que eu Entendeu? não sei que evento é esse, mas tudo bem. É um carro. Entendeu? Você Não, mas era muito bom. Teria um É carnaval, Teria um é carnaval no carnaval. quintal de sua casa. Pense no carnaval. Era E um sábado e circuito domingo. maravilhoso. Pense no 2 carnaval dias. da Barra. Isso. Do Ipitanga. tamanho dali do cartódromo de Pitanga, do tamanho dele ali. Com trio, com tudo. Ele ia pro com judô bloco, e vinha. com tudo. E aquele campinho de futebol ali, o de Areal, era uma arena.
onde você tinha um carnaval Tinha dentro um do carnaval. E com, aquele astral de beira de praia, Isso. tarará, tarará. Era fantástico. Muito Era legal. legal. Muito família. A gente encerrava 11 horas da noite. Era. Começava às 15 horas, 15 horas. encerrava às 11. E aí não tinha Confusão, nenhuma, madrugada dentro, não tinha visto nenhuma. Muito legal. E o pessoal de lá, o povo de Lauro de Freitas é muito Marcelo, bom. para as pessoas que chegam, né? Lauro de Freitas é uma cidade que teve um boom populacional muito grande, né? De 2005 E de negócios também. para cá, né? E muitas pessoas não conhecem a história de Marcelo Abreu como prefeito da cidade. Me cite alguns feitos, algumas construções, o que você já fez no município, para que as pessoas conheçam um pouco. Uma coisa importante que eu queria que você destacasse, por conhecer, a sua tentativa de industrializar Lauro de Freitas. Você trouxe algumas indústrias para cá, você trouxe emprego, que não prefeitura, porque a prefeitura o povo fica refém da vaga da prefeitura. Você trouxe muitas empresas, muitas indústrias. Trouxemos. A gente trabalhou, por exemplo, as fábricas de brinquedo. Roberto começou, eu como secretário da Fazenda, ele como prefeito. Ele trouxe a Calanto, a Rosita, e ele trouxe, eu inaugurei. Isso. Aí eu trouxe a Jauense, que é a fábrica de papelão ali. E trouxe a fábrica lá do Jambeiro. O Jambeiro não tinha nada. Era uma localidade sem futuro. Sim. Eu trouxe uma fábrica de liga de alumínio, que era a única da América Latina, que foi a Brauco. E a gente implantou lá. Fora isso, eu trouxe o Atacadão, foi o primeiro mercado que chegou aqui grande. Enfim, a gente fomentou isso e a gente não fez um polo industrial, a gente não fez um lugar localizado. A gente procurou pulverizar as empresas que vieram. Perfeito. Certo? E para dar oportunidade de emprego no maior número possível de localidades do município. Então, a Brauco a gente privilegiou Jambeiro, Capelão e Areia Branca. As de brinquedo, a gente privilegiou o Vida Nova, a Itinga, etc, Sim. etc. Chega a Jauense, a gente privilegiou o Caixa d'Água. Enfim, a gente fazia um negócio... Fez um planejamento estratégico, né? De acordo E com... fomentamos, desde Leão, Isso deu continuidade? muito comércio e prestação de serviço Isso aqui. deu continuidade, Marcelo? Olha, a Rosita saiu, voltou para São Paulo. A Calanto, acho que só tem agora um departamento, uma linha de montagem, da quantidade que tinha. A Jauense eu soube que virou simplesmente um posto de distribuição. Certo? A Brauco, eu não posso nem lhe dizer. As últimas vezes que eu passei ali, indo para o Jambeiro, sempre vi fechada. Não sei se está funcionando. Entendeu? Então, mas para isso tem que ter a participação direta do governo. E de legados do seu município? Você falou que construiu 107 salas de salas. aulas. Existiram postos, alguma coisa assim? Postos de saúde, vários eu fiz. Entendeu? A gente refez o primeiro centro cirúrgico municipal. Hospital Dia. Centro cirúrgico. Eu era assessor da Fizemos mais de Eu era assessor da Secretaria de Saúde. Se eu não soubesse... Fizemos mais de Onde 1000... funcionava, Marcelo? No Jorge Novis. Sim. Fizemos mais de 1000 cirurgias DEI. Isso. Entendeu? Sem nenhuma intercorrência, sem nenhum óbito. E isso foi fechado logo depois, em 2005, no início de 2005 foi fechado. Enfim, tem muita coisa. Eu tenho um bom arquivo no escritório. Tem uma coisa... Dos seus no meu feitos. escritório das Eu vou minhas puxar um pouquinho a brasa realizações. para o meu lado. É porque não tem eu vim de Instagram, lá. essas coisas, a gente não vê as publicações, mas Existiu. Existiu. Tem um relatório Eu vou puxar a brasa um pouco das, pro meu lado, das porque eu nasci disso. inaugurações. Eu nasci disso. Tem um projeto também de Roberto, começou com Roberto, a cidade universitária. Onde você chegou até quantas universidades dentro de Lauro de Freitas? 5 universidades. Quantos Era Unibaia, na época passava de 12 mil. De 12 mil. você trouxe as faculdades para cá? Trouxemos. A Tinha uma Unime também? faculdade A Unibaia. Isso é importantíssimo. ali porque no Jockey tinha o... Polifux. A Polifux, a Fabac. Isso, e aquela ali junto do Menandro.
que virou Maurício Fabac, Nassau. Fabac virou Isso. Maurício Nassau. Entendeu? Excelente. Unime. Fizemos tudo isso. A naquela faculdade de apoio era do época. seu período? Não. Faculdade de apoio Faculdade de também. apoio também. Exatamente. Quer dizer, Botou a Era galera um pra pouco- estudar. Isso. Tanto que os estudantes... Né, Olha, faziam essa confusão. o meu secretário da Fazenda foi outro projeto também de Leão que a gente deu continuidade, que era fantástico, a Escola de Cadetes. Sim. O meu secretário da Fazenda, Até hoje tem. não, Não, Não tem do jeito que era, não. não. O meu secretário da Fazenda, Marcos Batista, se formou aqui. Foi um garoto de portão, com muito valor. E eu disse, quando eu saí da Secretaria da Fazenda, eu disse, você vai ser meu secretário da Fazenda. Foi Arthur, logo depois Arthur preparou tudo e a gente Passou para aí. puxou Marcos para isso. Entendeu? Formamos muita gente. Formamos muita mão de obra boa. Muita coisa. Não Muita só na coisa. política. Isso. Eu me lembro do Atacadão. Vou te dar um exemplo. O Atacadão, eu fui a São Paulo e O negociamos... Atacadão foi o primeiro atacadista que se instalou aqui. tinha o Paz Mendonça, né? Não, de atacadista mesmo, acho que foi o Atacadão mesmo, né? Foi o Atacadão. Porque o Atacarejo veio depois, a Açaí também veio Isso, depois. isso. Eu fui para São Paulo, aí tive uma reunião com a diretoria do Atacadão e eles... A única coisa que eu pedi a eles foi que visse a mão de obra nossa. Desse prioridade à mão de obra do município. Ele fez, não tem problema nenhum. Eles mandaram 5 monitores. Inaugurou. E eles tinham 5 monitores de São Paulo. Tem gente te chamando aí. Vai ficar Calma chamando. que ele tá dando entrevista. Vou levar. Viu? 5 monitores de São Paulo. Eles mandaram para treinar o pessoal aqui. 194 funcionários foram recrutados. Inaugurou. 90 dias depois, eu fui visitar o Atacadão com a diretoria. Dos 5 monitores, só tinha 1. 4 já tinham voltado para São Paulo, porque os daqui já estavam dando conta do recado. Maravilha. E os 4 monitores que foram para São Paulo foram substituídos por pessoas de Lauro de Freitas. O povo de Lauro de Freitas É bem interessante trabalhador, né? isso. Gosta. O povo, Não, o povo de Lauro de Freitas é bom demais. Bom, eu gosto. Estou andando nessa cidade e me sinto bem. Marcelo, 2000, a gente... eu sei que você não gosta, né? Segundo Paulo, que você não gosta da futurologia, não é isso? Exato. Mas eu quero falar um pouco de 2024. Senão o nego vai pular no nome dele. Vai usar e o nome dele pra dizer, sucessão- foi Marcelo que disse. E sucessão municipal, Sim. né? A gente tem nomes que estão pontuando, né? Que estão se colocando à disposição para essa sucessão. Você vai ter que me dizer os nomes, porque eu não sei. Não? Eu vi fotos. Todo mundo, tive com Marcelo Abreu. Eu tive com Marcelo Abreu. Aonde ele nem sabe tive quem com é. Marcelo Abreu. Quem é esse aqui pra tirar Quem tá foto? usando a sua É um fã imagem? na rua, é um fã na rua. Olha, eu tenho Viu? foto. Tira Você, foto com tem que você ver- é o homem. Tem você, que ver os cabelos brancos para Você- ver se as fotos são atuais. Rapaz, esse homem é escorregadinho, Você viu a viu? foto? Não, você eu que não sou- tá acertando. É isso aí. Você veja a foto que ele me pediu para fazer o kart, que você Sim. vai ver. Aquelas são as atuais, né? Hein? Aquelas que são as atuais. Tem uma conversa aí. Mauro Cardim chegou aqui com uma conversa de João Leão voltar para a prefeitura. O que você acha do projeto João Leão prefeito? Lauro de Ótimo. Freitas? Não, se tem um cara trabalhador, Leão, e sabe formar equipe. Vocês estariam dispostos a recomeçar? Qualquer Desde coisa que 1998? seja, qualquer coisa que seja bom para o Lauro de Ah, e Freitas. você seria secretário de Leão de alguma... Não teria problema nenhum. então vamos apoiar. Trabalhamos juntos em Salvador. Trabalhamos juntos em Salvador. Ele secretário e eu também. Se conhece a mão. Leão, secretário de Conheço o governo, Leão. e você lá na ação social, né? E Quase vizinho de Paulo. eu conheço o Leão É compadre. muito antes da política. E se Muito você não falar de Filipão, vai tomar um puxão de orelha. Nossa, Filipão é meu filho amado também. Ele sabe disso. Meu cantor apaixonado. Ó. Esse canta. Filipão que ele dá. É, olha.
Beijo, Filipão. Aí, Felipe, seu recado, viu? Pra você não dar bronca, Marcelo. Olha aqui essa câmera Filipão, aqui. Pra ele. beijo, Filipão. Ó, eu tô vendo aí que você botou 6 pães no bolso. Devolva. Viu, Marcelo? Então, assim, essas pessoas, elas estão... Existem pessoas que estão, né? Você tem a figura de Débora Regis, você tem a figura de Teobaldo, você tem a figura de Matheus Reis, você tem a figura de César, que é do PP, você tem Tito Coelho, você tem Ailton Florencio. As figuras que estão colocando, tanto no campo de oposição, como no campo de situação. Não conheço. Não posso... Aí não. Secretário de Administração. Não conheço, não. Tem o nome Mas- de uma moça aí que tá... Leila também, que essa tá é a dando show em chefe- cima de Ailton, que eu soube. chefe de... E bota ele no chulé. É? Assim eu soube. E você tem Não visto? conheço nenhum dos dois. Não? Não. Foi um passarinho que te lembra? contou Mas que pra- ela pra é... esse- Foi uma manada. Foi uma manada? É. Então a coisa... Mas particularmente para o pessoal de oposição, qual é a dica que você dá, né, para esse pessoal que Da minha oposição? não, da oposição de Moema, da oposição do sim. governo Ah, Moema, do meu não é da lado. sua, do seu lado. Que não tem ninguém que O lhe pessoal que agradou tá pelo conversando vídeo. com- Que você O pessoal que você- Pelo contrário, todos me agradam. Então, O pessoal que você não Oi. faz foto, Ah. o pessoal que você encontra e não faz foto. Você nem sabe quem é que tá querendo pedir foto. Rapaz, eu faço foto com todo mundo. Então, que todo me mundo, pede. não quer dizer nada. Foto é foto. Qual a dica que você dá? Qual o conselho que você dá? Tendo em vista que a gente senta, conversa. Não, eu sou. Não, com fulano eu não converso. Não, com ciclano eu não converso. Qual é a dica que você dá para esse pessoal? Tire o eu e coloque o nós. Recado dado. Simples Simples assim. e direto. Tá vendo? Recado foi dado. Porque senão vai ter muito cacique e pouco índio, né? Entendeu? Agora, se for para dividir, que divida mesmo. Se tiver 10 candidatos, que os 10 tenham, desculpe a expressão, cuião para sair. Não Agora tem não mesmo. sai desistindo. Porque são duas formas de você fazer uma eleição, ou polarizada ou pulverizada. Perfeito. Pronto, sai todo mundo. Não tem partido para todo mundo? Sai. Se bem que essas Tira o alianças extrato. políticas... Tira o extrato, quem tiver mais votos Essas sai. alianças... O reflexo de 2022 provavelmente vai ser 2024. Moema não é mais candidata, porque ela não pode, né? Ela tem 2 mandatos, não vai. Você acha que vai ser difícil? Tá duro pra ela escolher Vai ser mais ou nome? menos como foi 2012. Você acha que a lógica dela é a mesma? De escolher o vice, doutor Vidigal, leva o doutor... Como ela fez com o João Oliveira? Leva pro PT, indica. Você acha que ela repete a fórmula? Mesmo a fórmula não tá dando, Não sei, dando não certo? sei. Eu sei que ela faz uma gincana. Ela tá botando todo mundo pra correr de Ela- pula-pula. ela Todo mundo faz. botou o seu saco de... E depois sua fantasia ela de sapo escolhe, tá dando os depois pulos. ela escolhe quem ganhou. É ela que escolhe. Ah, ela escolhe quem ganhou, não é que ganha, né? É ela que escolhe quem ganhou. Não é quem ganha, não. Não é- Se ganhar a gincana, não quer dizer que você vai ser Meu escolhido. Deus! Maravilha. Aí sobe a fumaça branca ou a fumaça... Marcelo, o Tem nosso, essa, como a gente falou, esse programa podia durar umas 3, 4 horas com muita facilidade. Mas nosso tempo estourou. Luma, mais alguma pergunta pro professor Marcelo Abreu? Quando você volta? Quando você volta? É só vocês marcarem que eu venho Pronto. gravar. E ela é apaixonada por ACM Neto, É. viu? Ô, Dá- meu amigo. Aí, eu ó. tenho um Aí você carinho não muito fez grande. Você é o errou. maior gestor que a Eu vou- gente deixa tem. eu Não lhe contar fez a um história coração pra do Marcelo. meu apoio a ele em 2006. Sim. Ah, É mesmo. é mesmo. Demora. Bora, Macaco, Agora quero demora. saber tudo. Demora. Aí você tem que tomar. Escudeiro também, né? Aí Tava você com tem que ele, marcar assim. com o Marcelo pra tomar um energético, um whiskyzinho, né? Pra poder O uísque é conversar. energético, Agora, você não pode botar o A dois, gente não. pode marcar, fazer, inovar. Sim. Se quiser fazer uma externa, a gente faz uma externa. Lá na varanda de Marcelo Abreu. Eu já Esse gostei. Eu já Entendeu? gostei. podcast Aí você dá uma especial, ligação. na varanda de Marcelo Abreu. Isso. Já entendi E tudo a aí. gente pode até Ampliar. aumentar Ampliar a mesa. esse fórum aqui. Sim, senhor. A gente pode fazer esse podcast com os possíveis candidatos para que eles deixem de falar eu
pra falar nós. Isso. Pô, uma boa ideia. É uma boa ideia. Pode ser. É uma boa ideia. Ari, alguma Vira pergunta, um Ari? podcast. Não, pra mim, Tá tudo certo, Ari? pra mim assim tá tudo mesmo. ok. Pra mim foi uma Gostei delícia muito. conversar com Deixa eu você. interromper vocês já. Que já Fica à tá encerrando. vontade. Gostei muito de estar aqui. Foi muito, muito salutar. Desenferrujou um pouco. Você enferrujou o quê? Se Você divertiu, Nunca deu esteve uma risadinha. enferrujada. Bastante. Acho, vou dar aqui fazer um convite aqui a todos que não vieram, que venham, porque Ali, a sua câmera. É, essa daqui da Essa é aqui, ó. muito interessante. Normalmente O ela povo tá oprime, com mas medo. Me você diga aí povo quem tá não com veio, medo. me diga aí quem não veio. O vá. povo tá com Doutor medo. Márcio Doutor não Márcio veio. não veio. Mirela não Mirela Márcio não veio. veio. venha, Teobaldo venha, Mirela venha. Isso aqui é muito legal. Quem mais? Quem mais tá fazendo? Quem precisa vir? Tem que trazer, tem que sendo trazer, convidado. tem que trazer a Leila Sim. e tem que trazer o outro. Ailton. O Ailton. Pronto. César também tá aí, César vai tá- tá vindo. tá entendeu? vindo. Diz que vem, não vem. Mas Isso, é assim. entendeu? Tito já veio. Tito já veio, Pronto. chegou aqui, jogou duro. Avise pra eles que não dói. É. Doeu? Amanhã eu lhe digo. Meu povo, vamos ficando por aqui. Foi Obrigado. muito Não, bom. gente, Marcelo, foi muito bom, obrigado, Muito viu? obrigado. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Corta.